Vim para a Europa e continuo pobre. Se você veio para a Europa achando que ia ficar rico, você provavelmente está frustrado agora, ou alguém mentiu para você, ou mentiu para si mesmo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Olá, se você não me conhece, meu nome é Elon, eu moro na República Tcheca, em Praga, há aproximadamente 4 anos. E hoje eu quero mostrar para você a frustração que a maioria dos brasileiros tem quando chega aqui na Europa e descobre que a vida não é o que se vê na rede social. 3 coisas que eu vou te falar. 1. Por que o americano enriquece e o europeu não? O que a Europa cobra de você em troca disso? E o que ninguém te conta sobre ser pobre no Brasil e ser pobre na Europa. Até porque ser pobre no Brasil e ser pobre na Europa são realidades completamente diferentes. E esse último tópico fica até o final do vídeo que você vai entender essa grande diferença. Hoje a gente abre o Instagram, abre o Facebook ou o YouTube e vê os blogueiros ali ostentando, principalmente os que moram nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. O cara chega lá com um mês, já comprou um carro, já tá mandando dinheiro pro Brasil, já fala que, nossa, tô trabalhando de, sei lá, lavando prato e ganhando $8.000 por mês. Tô fazendo isso e fiquei rico, estourei. Essa não é a mesma realidade da Europa. A Europa é completamente diferente nesse quesito. Na Europa, por outro lado, você vê mais vídeos sobre, sei lá, custo de vida, ou visto, ou intercâmbio, mas você não vê, assim, tanta gente ostentando. Talvez alguns sim, mas muitas vezes porque os caras ali ganhando dinheiro com coisas que não dependiam tanto da Europa. E o primeiro tópico é o mito do enriquecimento rápido. Você chega, vê aí brasileiros chegando nos Estados Unidos, comprando carro no primeiro mês. Você chega nos Estados Unidos e vê ali gente utilizando carrão, você vê ali a galera, nossa, ostentando. Nós brasileiros, nós crescemos com a educação de que para você ter sucesso na vida, você precisa ter dinheiro. Não vou julgar essa educação, até porque a nossa realidade no Brasil, ela é muito difícil. No Brasil, basicamente, você precisa decidir se você vai comer naquele mês ou se você vai comprar uma camisa melhor. Se você vai comprar um celular novo, dividir ali em 24 vezes, ou se você vai, não sei, fazer um investimento, ou se você vai comprar alguma necessidade de casa. Às vezes o bujão acabou, às vezes é uma necessidade ali um pouco maior. E a gente vive no Brasil onde o tempo todo a gente está exposto a essa necessidade. A gente precisa estar salvando dinheiro. A gente precisa ter sempre cuidado porque qualquer coisa ali, faltou alguma coisa no mês, faltou um dinheiro ali, você fica descoberto, você fica sem ter o que comer. E isso é a realidade da maioria dos brasileiros. Se você ganha mais de R$3.000 hoje, eu diria que você está numa faixa ali de brasileiros que já é considerado minoria, tá? Então, assim, você fala, o Brasil é um país rico. Cara, você vive numa bolha, eu vivo numa bolha, e a gente não sabe ali o que passa na real realidade do Brasil. Eu vim do Nordeste, eu sou do Nordeste, sou de Salvador, então, assim, quando mais norte você vai, você consegue ver ali o que realmente acontece e o quanto as pessoas necessitam. Obviamente, tem rico em qualquer lugar, tem gente com dinheiro em qualquer lugar. Assim, não dá pra comparar, o Brasil é muito grande. Se você for botar, por exemplo, o tamanho da Europa, que tem vários países, o Brasil tem, basicamente, vários países dentro de um país só. Então, você não consegue comparar ali as cidades e simplesmente dizer, o Brasil é isso. Não, a gente não consegue generalizar o Brasil porque é completamente diferente. Então a gente chega, a gente vê a educação do brasileiro ali baseada no dinheiro. O seu sucesso é medido baseado no dinheiro que você tem. E aí você começa a sonhar em ter dinheiro. E aí a gente vê esses vídeos na internet de brasileiro nos Estados Unidos que compra carro no primeiro mês, que fala, nossa, aqui não precisei estudar, só fiz aqui, lavei esses pratos, vendi alguma coisa no McDonald's, entreguei pizza e consegui basicamente o dinheiro que eu não conseguiria no Brasil, nem se eu fosse médico. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente do Brasil, né? Mas, felizmente, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ou Canadá, Austrália, eles foram basicamente criados, ou eles cresceram baseados nessa cultura, que é diferente da cultura europeia. Quando você chega aqui na Europa, você vê que a Europa, ela é um pouco mais, alguns diriam comunista,
ou socialista, porque é um Estado que é basicamente baseado no social. É um Estado assistencialista. Então você chega aqui, a educação é gratuita, a saúde é gratuita, o transporte público é bom porque para não te obrigar a comprar carro, e é uma realidade diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Então aqui nós temos uma base ali de governo, ou uma base de sociedade mais baseada no assistencialismo. Por esse mesmo motivo você vê aqui países com altas taxas de imposto. Você vê a Alemanha com 50%, aqui é em torno de 20%, tem alguns países ali que estão ali em torno de 30%, 40%, e você vai olhar os Estados Unidos, tem 3%, 4% de imposto, 5% de imposto. Isso é uma balança que você não consegue comparar. Então na Europa, por ser um pouco mais assistencialista, a gente paga mais impostos também. E isso tem um impacto na sua renda. Quando você recebe um salário aqui, quando você vê o seu salário, meu salário é 5 mil euros, mas ali quando você chega, bate na sua conta 3 mil euros. E normalmente os salários não são tudo isso. Você ganha 5 mil euros na Europa, você tá ganhando bem, tá? Normalmente os salários ali são 2, 3 mil euros. E aí cai na sua conta 1.500 euros. E aí você chega nas cidades grandes, principalmente, o aluguel tá ali 800, 600 a 800 euros. E aí boa parte do seu salário ali já vai embora. E aí o brasileiro chega aqui e fala, vou ficar rico, estourei, não calcula isso e se frustra. E aí fala, nossa, a Europa é uma merda, que eu tô trabalhando muito, não tô conseguindo juntar nada, juntava mais no Brasil, a Europa não tem qualidade de vida nenhuma, é fria, as pessoas é fria, e você começa ali a colocar vários problemas na Europa. Mas na verdade o problema não está na Europa em si, está nas suas expectativas que foram frustradas. E se você está planejando vir para a Europa e ainda tem muitas dúvidas, não sabe por onde começar, não sabe qual caminho, visto, LinkedIn, precisa ajustar alguma coisa, ainda tem muitas dúvidas, eu abri 5 vagas para uma call de diagnóstico diretamente comigo. Vai no link aqui embaixo, preenche o formulário e a gente vai bater um bate-papo diretamente para você cobrir essas lacunas que ainda precisam ser resolvidas e você vir da melhor forma, de você sair do Brasil da melhor forma. Porém, quando você coloca na balança que você era pobre no Brasil, você acha que você vai mudar e vai ficar rico e vai virar rico, essa é uma limitação um pouco estranha, né? Até porque ninguém fica rico assim, tá? Tipo, em nenhum lugar. Eu sempre ouvi que não existe almoço grátis, né? Então você não vai ficar rico assim só porque você vai estar mudando de lugar. Suas condições vão mudar, mas você não vai ficar rico. E aí, você sai do Brasil, você pobre, você de comunidade, foi o meu caso, também saí de lá, pobre. Cheguei aqui, pensei, estourei. Na verdade, eu só mudei a localização. Se eu era pobre no Brasil, eu continuei pobre aqui. A única diferença é que o pobre do Brasil é diferente do pobre europeu. O pobre europeu aqui, ele viaja 2 vezes por ano, anda de avião, porque tem avião de 20 euros, tem ônibus, tem trem, que é tudo barato ali, 10, 20 euros também. Você consegue fazer 1 ou 2 viagens por ano. Você tem acesso a universidades, você tem acesso à saúde, você tem acesso a tudo. Os restaurantes ali não é extremamente caro. Tipo, eles têm um preço, mas não são extremamente caros. Um amigo meu essa semana ele foi para os Estados Unidos para uma churrascaria. Ele falou, cara, eu paguei $110 no restaurante. Cara, acho que não conheço um restaurante que você pagaria 110 euros aqui, juro. A média dos restaurantes, eu acho que o restaurante mais caro que eu peguei aqui na Europa foi 20 euros lá na Áustria. Mas, ainda assim, os preços, óbvio, se você comparar com o Brasil, 20 euros é dinheiro pra caramba. Mas pra aqui é um preço ok, é um preço normal. Então, mesmo sendo pobre, o cara que ele consegue pagar por essas coisas, eles têm um pouco mais de luxo. E aí, por esse motivo, por eles terem tudo, eles falam, pô, não vou trabalhar tanto, já tenho tudo, pra que eu vou me matar de trabalhar? Pra que eu vou estar trabalhando, fazendo hora extra? Enquanto nos Estados Unidos, o cara não tem nada. O cara não tem saúde pública, a educação precisa pagar também. Então ele fala, preciso dar o sangue, preciso fazer hora extra, porque senão eu não vou ter minha qualidade de vida. E aí lá você ganha muito dinheiro. A sociedade é baseada em fazer dinheiro. Enquanto aqui a sociedade é baseada em qualidade de vida, em viver, em estar na rua, em estar comendo em restaurante, em estar viajando.
Então, essa é a diferença cultural entre a Europa e os Estados Unidos, lugares que você faz dinheiro, ou Austrália, ou Canadá. Aí, eu repito, vim para a Europa e continuo pobre. Mas que tipo de pobre eu sou hoje? Antes, eu era um pobre que não conseguia ir no restaurante mais caro. Antes, eu era um pobre que eu não conseguia viajar tanto, até entre estados, tá? Porque você vai comprar uma passagem hoje no Brasil, tá R$1.000. Aqui, você compra uma passagem ali de, sei lá, convertendo R$100 de avião. Lá eu não conseguia viajar. Lá eu tinha que estar sempre preocupado em pagar minhas contas, em saber o que eu vou comer, se faltasse um gás ou qualquer outra coisa. Enquanto aqui eu sou um pobre que consigo ter um certo tipo de luxo, consigo viajar. Não tenho o meu carro ainda, não tenho uma BMW, não tenho uma Mercedes e também não preciso, o transporte público é bom. Mas se eu quisesse agora comprar uma BMW, eu não conseguiria, porque mesmo trabalhando numa empresa grande, mesmo trabalhando num cargo bom, isso demanda planejamento e demanda dinheiro. Mas tem essa barreira. Então, eu percebo, sim, continuo pobre. Porém, vamos dizer, um pobre mais premium, um pobre que ganha em euro, um pobre que consegue viver ali a vida na Europa. A realidade mudou. O status, não tanto. Porém, tem oportunidade, tem possibilidade e é possível crescer e melhorar. Então é isso. O que você acha? Você é pobre nos Estados Unidos? Você é pobre no Brasil? Pobre na Europa? Ou você já ficou rico? Conta aqui sua história nos comentários, dá um like e se inscreve. Um grande abraço. Tchau, tchau.